Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. No vídeo passado, nós criamos um template MikroTik e nós colocamos alguns itens para ser monitorado. Então, após o término do vídeo, eu achei interessante estar buscando por algumas outras OID para criar no template. Então, como vocês podem ver, eu incluí aqui uma OID que ela faz monitoramento de ping no nosso equipamento. Eu criei também uma OID que ela retorna o nome do nosso roteador e cria uma OID que ela está retornando também a versão do nosso equipamento, que isto é muito importante, e uma OID também que retorna a quantidade de PPPoE online no nosso equipamento. Então agora nós vamos estar automatizando a criação de alguns itens no nosso equipamento. Então, como vocês podem ver, se tratando de um roteador MikroTik, eu achei bem interessante nós criarmos duas regras de descoberta. Uma regra de descoberta vai ser para descobrir a quantidade de CPU no nosso equipamento, já que isso pode modificar de roteador para roteador. Tem roteador MikroTik que tem apenas um CPU e tem outros equipamentos que tem até 72 CPU. Da mesma forma é com as nossas interfaces, as portas físicas dos equipamentos. Tem equipamentos que tem 5 interfaces de rede e tem outros equipamentos da MikroTik que tem até 48 portas de rede. Então seria inviável nós termos que criar item um por um de cada equipamento que a gente for monitorar. Então, com isso, com a regra LLD, nós podemos estar automatizando esses registros. E esse LLD ele não serve apenas para criar uma regra de descoberta dos itens, ele também serve para automatizar a criação de triggers para ser monitorada. E a vantagem do LLD é que uma vez que você cria esse template de monitoramento do MikroTik, por exemplo, vocês podem estar utilizando em qualquer outro MikroTik. Se esse template eu estar colocando em um host que tem 4 CPU, ele vai criar apenas 4 itens de rede. Se eu colocar esse template para um roteador MikroTik com 48 interfaces, ele automaticamente vai criar 48 itens para cada interface. Então aqui no nosso caso, nós vamos estar fazendo a descoberta de CPU. Então se eu pegar esse OID e nós fazermos a coleta com SNMP walk desse OID, ele vai retornar para nós 9 itens. Cada item vai ser de acordo com cada CPU do equipamento. Se eu vir aqui no nosso MikroTik, System Resource, ele vai mostrar que o nosso equipamento ele tem 9 CPU. Então, para vocês entenderem, ele retornou aqui 9 itens com uma só OID. Então, se eu pegar essa OID e colocar um ponto 1 no final, ele vai retornar a informação do CPU 1. Se eu colocar o 4, vai informar o do CPU 4. Isso é o que nós chamamos de index. Então, como vocês podem ver, a nossa OID ela é fixa e muda apenas o número final. Esse número final ele é justamente o número do nosso CPU. Então, vou pegar aqui esta OID. Agora vamos no nosso template. Vamos aqui em descoberta e vamos estar criando regras de descoberta. Então, aqui vamos dar um nome para ela de descoberta de CPU. O tipo vai ser SNMP Agent. E aqui no nossa chave eu vou colocar descoberta.cpu. E aqui no nosso SNMP OID eu vou colar nossa OID. Eu vou adicionar. E agora eu vou vir em host e vamos estar fazendo um teste. Vamos em descoberta. E vamos testar getValue. Como vocês podem estar vendo, ele retornou para a gente aqui o index, e esse index ele é o número do nosso CPU. Se ele retornou 9 index, cada index desse é relacionado a um CPU. Então agora nós vamos estar criando o item de monitoramento de cada index que a nossa regra de descoberta conseguiu encontrar. Vamos em protótipo de itens dentro da nossa regra de descoberta, criar protótipo de item, e aqui nós vamos estar colocando utilização da CPU. E agora nós vamos colocar aqui qual que é o index que ele vai nos retornar. Ou seja, esse item que vai ser criado vai ser relacionado ao número daquele determinado CPU. Então, para isso, nós vamos estar passando a macro index, que ele vai encontrar do nosso SNMP,
e ele vai fazer a descoberta do item. Isso aqui vai ser o nome do item. Então lá nos nossos itens ele vai mostrar a utilização da CPU 1, utilização da CPU 2 e assim por diante. Então ele vai criar um item para cada index que ele encontrar na nossa regra de descoberta. Agora em tipo SNMP Agent, e aqui na chave, para a chave não ficar igual, nós vamos estar colocando aqui CPU, ponto, e vamos estar colocando o nosso index, porém dentro colchetes. E agora aqui SNMP OID, nós precisamos agora da OID que ela vai retornar a utilização de CPU do nosso dispositivo. Então, como vocês podem estar vendo, aqui ele retorna as informações do nosso CPU de número 4. Se eu tirar o número 4, ele vai retornar todas as informações que ele vai encontrar dessa descoberta. Então, se eu colocar o número 1 no final da chave, ele vai retornar todos os nomes de cada CPU do meu equipamento. Se eu colocar o número 2, ele vai retornar todas as informações de uso de cada CPU. Então, essa é a OID que eu preciso para cada index. Então, vou colocar aqui essa OID, agora o ponto, e o que vai mudar vai ser também o index. Ou seja, se aqui tiver a utilização da CPU 2, ele vai retornar para a gente o valor da OID número 2. Então aqui unidades, vamos colocar percentual. E aqui em etiqueta vamos colocar System uso CPU. Vamos adicionar. E agora vamos em Host e vamos estar fazendo a descoberta para ver se ele vai encontrar e criar os novos itens referente ao nosso uso de CPU. Então, como vocês podem ver, nós temos 15 itens apenas criados no nosso template. Se eu executar a regra de descoberta, ele tem que criar 9 itens, sendo que cada item vai ser para cada CPU. Então vou dar um execute now. E como vocês podem ver, ele fez a criação dos 9 itens. Então nós passamos de 15 itens para 24. Então eu vou clicar sobre ele. E aqui nós temos, da mesma forma que nós criamos, utilização da CPU 1. E aqui no nossa chave, ele está alternando com o número do CPU. Então agora vamos aqui em monitoramento, dados recentes, e vamos ver o resultado que ele está retornando para cada item. Vamos esperar agora o resultado da nossa coleta. Eu vou marcar todos os itens e vou forçar a checagem da coleta. Pronto, como vocês podem ver, ele está retornando em porcentagem o uso de cada CPU do nosso roteador. Então agora nós vamos estar criando a descoberta de interface de rede da mesma forma que nós criamos a descoberta de CPU. Então temos aqui a chave que ele vai retornar as informações da nossa interface de rede. Então eu vou dar uma acelerada no vídeo para que esse vídeo não fique muito longo. Então antes de eu clicar em adicionar, eu vou mostrar para vocês algo bem importante também. Se eu vim aqui dentro da nossa regra de descoberta, veja que nós temos alguns OID. Então eu vou pegar um OID desses daqui e vou fazer um teste para vocês verem. Se eu pegar qualquer OID desses daqui, ele vai retornar para mim informações de todas as interfaces no nosso MikroTik. Como vocês podem ver aqui, se eu vir em interfaces, ele vai retornar para mim até mesmo os PPPoE dentro de nossas interfaces. Só que nós queremos somente as informações da nossa interface de rede, que seria da Ether e o do nosso SFP. Então, para isso, nós temos que criar um filtro onde ele não vai retornar para a gente as informações do nossos PPPoE. Então, para isso, eu vou vir aqui em filtro, eu vou adicionar 3 filtros aqui, e eu vou colocar as macros, não quer que retorne para a gente. Então, a nossa primeira macro vai ser o status da interface. Então, no status da nossa interface, eu quero que retorne para a gente somente as interfaces com status 1 e o status 3.
Então agora nós vamos pegar o nome das nossas interfaces. Aqui eu esqueci de colocar a nossa chave. E aqui no nome das nossas interfaces, eu quero que ele retorne somente a interface que contém o nome Network, o nome Interfaces do Discovery. Vocês podem colocar dessa mesma forma. E agora na macro também do nome, eu quero que ele me retorne tudo que não corresponde com o PPPoE. Então para isso, nós vamos estar utilizando aqui nossa expressão regular com o PPPoE. Agora eu vou clicar em adicionar e pronto. Agora nós podemos vir aqui no host, descoberta, e vamos estar fazendo um teste na nossa descoberta de interfaces. Vou clicar em testar e aqui ele encontrou para mim todas as nossas interfaces. Agora vamos no nosso template, descoberta novamente. Agora nós vamos criar um item relacionado à nossa descoberta de rede. Então vamos em protótipo de itens, criar protótipo de item, e dentro da nossa descoberta de interfaces, nós podemos, por exemplo, retornar o consumo de download, consumo de upload, podemos retornar também a velocidade da nossa placa de rede e também o status operacional. No status operacional é onde ele vai mostrar sua nossa interface, se ela está online ou se ela está offline. Então, para isso, nós vamos estar criando primeiro aqui a nossa regra de descoberta para o nosso download. Então, eu posso colocar a interface. Aqui eu posso estar colocando o nome da nossa interface, já que o nome da interface ela retorna aqui nessa macro. Vou pegar essa OID, vamos fazer um teste. E aqui ele retornou para a gente o nome das nossas interfaces. Os PPPoE, vocês não precisam se preocupar, que nós já removemos ele do nosso filtro. Então esse item ele vai ser relacionado à nossa interface. Então para isso vamos copiar a nossa macro e vamos colar depois da nossa interface. E aqui eu posso colocar, por exemplo, bytes in. Vai ser do tipo SNMP agent. E aqui nós precisamos colocar interface.in. Agora, entre chaves, nós colocamos o nosso index da mesma forma que nós fizemos para o CPU, já que cada interface ela vai ter um index próprio. Então, para isso, nós vamos estar colocando uma macro. Então, nós abrimos chaves e vamos colocar a macro SNMP index, que ela vai retornar o index do nosso SNMP dentro da nossa chave. Então agora nós vamos pegar qual que é a OID, que ela retorna para a gente o consumo de internet de cada interface. Então vamos colar nossa OID, ponto, e vamos novamente colocar o nosso index. Então vamos copiar a macro e vamos colar. Aqui em etiqueta, eu vou colocar bytes in, interfaces. E agora em pré-processamento, nós vamos colocar multiplicação por segundo. Então, multiplicação por segundo. E nós vamos estar multiplicando também o nosso bytes por 8. Falar em bytes, nós temos que voltar no nosso protótipo de item. E aqui em unidade, vamos estar colocando o BPS. Então eu vou deixar um intervalo de atualização a cada 1 minuto. E vamos aplicar. E vamos clicar em adicionar. Agora vamos aqui no nosso host, descoberta, e fazendo a descoberta de nossa interface, ele vai estar criando um item para cada interface que ele encontrar na nossa regra de descoberta. Então, como vocês podem ver, ele tinha 24 itens e agora ele tem 34 itens. Então, se eu clicar aqui em itens, ele vai retornar para a gente as informações de acordo com cada interface de rede no nosso equipamento. Então tem aqui interface Ether 1, Ether 2, Ether 3 e assim por diante. Então vamos em monitoramento, dados recentes. E aqui abaixo ele tem as informações das nossas interfaces. Então agora vamos aguardar um tempo de coleta
para ele mostrar o consumo de cada interface do nosso roteador. Pronto, como vocês podem ver, ele está retornando aqui o consumo de cada uma das nossas interfaces. Então, para vocês entenderem a regra de descoberta, ele encontrou todas essas interfaces e dentro do protótipo de item, nós colocamos uma ID que corresponde ao consumo de cada uma dessas interfaces, consumo bytes in. Agora nós vamos estar colocando o consumo bytes out, que seria referente ao nosso upload. Então vamos agora em nosso templates, descoberta, protótipos de item. Agora nós vamos estar clicando sobre o item que nós criamos anteriormente e vamos clonar para facilitar a criação do mesmo. Então aqui nós vamos estar mudando o nome, bytes in para bytes out, e aqui também nós vamos mudar para out, e aqui a nossa ID ela vai mudar para 10. Essa ID ela é o que retorna para a gente o consumo de upload de cada interface. Então se eu colocar aqui nosso ID, ele vai retornar para a gente em bytes o consumo de cada uma de nossas interfaces. Então, como vocês podem estar vendo, cada número desse daqui é um index, e cada index ela é a informação de cada porta do nosso equipamento. Então aqui nós vamos manter 10, em etiquetas eu vou colocar bytes out, e aqui em pré-processamento vai ficar da mesma forma, ele vai multiplicar os bytes por 8 para nós termos o resultado de megabytes. Vou adicionar, agora vou em host e vou novamente fazer a descoberta de nossa interface de rede. Então temos aqui 34 itens e ele tem que localizar mais 10 itens, totalizando 44 itens. Pronto, agora vamos ir no itens e como vocês podem ver, cada interface ele tem bytes in e bytes out. Agora nós vamos no nosso monitoramento, dados recentes, e vamos esperar a coleta das informações de upload das nossas interfaces. Pronto, já coletou as informações e como vocês podem ver, cada interface ele está mostrando para a gente o consumo de download e abaixo o consumo de upload. Então o nosso próximo passo é nós estar automatizando mais um item para nossas interfaces. Então vamos agora em templates, descoberta, vamos em protótipos de itens, agora vamos clicar sobre o item que nós temos, vamos em clonar. Agora vamos apenas mudar para status operacional. Aqui em status operacional é onde ele vai informar se a nossa porta está online ou se ela está offline. Então, como vocês podem ver aqui na nossa regra de descoberta, esse ID é o que ele retorna para a gente, o status operacional da nossa interface. E vou mudar o ID. E como vocês podem estar vendo, ele retorna o número 2 e número 1. Sendo que o número 2 é para nossas interfaces que está offline e o número 1 para nossa interface que está online. Então vamos estar colocando aqui esse ID e ele vai mudar somente o final, sendo que cada um dos finais vai ser relacionado a uma interface. Então nós colocamos somente esse ID que termina no 8 e o index ele vai preencher automaticamente de acordo com a descoberta de interface. Então aqui nós não precisamos de unidade, já que ele vai retornar um número inteiro. Em etiquetas, vamos estar colocando status operacional. E aqui nós não precisamos mais de pré-processamento, já que ele não precisa estar fazendo nenhuma conversão dos nossos números. Então vamos em adicionar. Faltou aqui a gente trocar o nome do nossa chave. Vou colocar status operacional e adicionar. Agora vamos em host, descoberta, e novamente ele tem que encontrar mais 10 itens. Então vamos estar executando nossa descoberta e vamos aguardar a criação dos itens. Pronto, temos agora 54 itens. Se eu clicar sobre ele, novamente nós temos o status operacional de cada interface encontrada na nossa regra de descoberta. Agora vamos em monitoramento, dados recentes, e está aqui o nosso status operacional. Agora vamos aguardar a coleta para ele retornar para a gente qual que é o número desse status operacional. Pronto,
já foi feita a coleta das informações do status operacional do nosso equipamento. Então, como vocês podem ver, ele está retornando o valor número 1 para nossas interfaces que estão online e as offline ele retorna o valor 2. Só que a gente pode estar fazendo uma alteração para que ao invés de número, ele retorne para a gente valores. Então eu posso vir aqui no nosso template, eu posso clicar sobre o template e aqui nós podemos criar um mapeamento de valor. Então eu vou clicar no adicionar, eu vou colocar aqui, por exemplo, status operacional. Toda vez que o resultado for igual a 1, nossa interface ela vai estar up. E toda vez que o nosso resultado for 2, a nossa interface vai estar down. Vou clicar em aplicar, atualizar. E agora dentro da nossa regra de descoberta, eu vou clicar em protótipos de itens, status operacional. E aqui em mapeamento de valor, eu posso selecionar o que eu criei anteriormente. Então eu vou atualizar. E agora vamos no host fazer a descoberta para que ele faça essa atualização dentro dos nossos itens. Então agora vamos em monitoramento, dados recentes, e como vocês podem ver, ele já mudou. Então o status, ao invés de retornar 1, ele vai retornar agora que está up, ou o status 2 vai retornar que está down. Assim fica muito mais fácil visualmente para a gente estar identificando as portas que está down no nosso equipamento. Agora o nosso último passo seria nós estar retornando a velocidade de cada interface no nosso equipamento. Então para isso, nós vamos estar vindo aqui no nosso template, descoberta, eu vou clicar em status operacional e vou clicar em clonar. Aqui eu vou mudar o nome para Speed. A nossa chave também ela vai chamar Speed. Então aqui nós vamos colar o ID correspondente à velocidade de cada uma de nossas interfaces. Então esse ID ele vai ser relacionado à velocidade de cada uma de nossas interfaces. Então se eu vim aqui fazer um teste no nosso ID, ele vai retornar para a gente 1000 para 1 gigabit e 0 para as interfaces que não estão online. Então nós vamos ir aqui em unidades, vamos colocar BPS. Em etiquetas vamos mudar para Speed. E aqui agora no nosso pré-processamento, nós vamos estar multiplicando para 1 milhão, já que ele vai retornar para a gente as informações em bits. Vamos adicionar e pronto. Agora vamos no nosso host e vamos novamente executar uma regra de descoberta. Então aqui ele tem que retornar para a gente 64 itens. Pronto, como vocês podem estar vendo, ele já retornou. Agora nós vamos aqui em monitoramento, dados recentes. Como vocês podem estar vendo, ele criou aqui para a gente os nossos itens de velocidade para cada interface. Agora vamos estar aguardando ele fazer a coleta para nós vermos o nosso resultado. Pronto, como vocês podem ver, ele está retornando para a gente certinho as informações de speed de cada uma de nossas interfaces. Então aqui, por exemplo, a Ether 4 está retornando 100 Mbps. Então se eu vim aqui na Ether 4 do nosso equipamento e eu vim aqui em status, está retornando para a gente 100 Mbps. A nossa interface 2, por exemplo, 1 Gbps. Então se eu vim aqui na interface 2, está retornando certinho. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal para você não perder os próximos vídeos.